Graça e paz, homens do reino. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde espiritual, saúde mental, saúde física, mas principalmente saúde espiritual, que tem sido importantíssimo nos tempos atuais e sempre é importante para nós. Meus irmãos, quero trazer para a gente, para edificar o início da nossa semana, uma passagem lá de 1 Reis 11, dos versículos do 1 ao 4, que conta a história de quando Salomão deixou de adorar somente a Deus e passou a adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que ele tinha com o Senhor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Meus irmãos, como eu havia dito, essa é a passagem que fala de quando Salomão deixou adorar somente a Deus, passou a adorar os deuses de suas esposas, esposas essas que são de outras genealogias, são moabitas, adoravam a outros deuses e o levaram a fazer isso já na sua velhice. Como a gente pode ver nesses 4 versículos, podemos ver que Salomão não se perverteu desde o início do seu pecado. Porque lá no início ele já se casou com a filha de Faraó do Egito. Mesmo com toda a sua sabedoria, ele não cumpriu com a palavra do Senhor, que dizia para que eles não se casassem com essas mulheres, porque estas perverteriam o coração dele. Mas lá no início ele já se casou com a princesa filha do Faraó. E durante toda a sua vida ele continuou casando com outras mulheres. Mas ele veio a cometer o pecado de adorar outros deuses somente no final da sua vida. Então, a primeira lição que eu tenho para trazer é que o pecado nem sempre traz consequências imediatas. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Precisamos estar atentos e vigilantes, cumprindo com a palavra do Senhor, seguindo os seus estatutos, porque não existe nenhuma semente plantada que não será colhida, tanto ela boa como ruim. Lá no início, Salomão plantou o casamento com a princesa do Egito e continuou plantando todos esses casamentos. Só colheu isso lá no final, quando ele passou a adorar outros deuses, e assim deixando com que a sua descendência não herdasse o trono de Israel. E o segundo ponto que eu gostaria de tocar é o seguinte: quando Salomão assumiu o reinado, Deus apareceu para Salomão em sonho 2 vezes. Nessas 2 vezes, o Senhor prometeu para Salomão que ele teria um reinado de paz e que a sua descendência seria duradoura no trono de Israel, assim como ele havia prometido para Davi, seu pai. Porém, ele deveria ter um coração fiel, um coração quebrantado, um coração contrito, assim como o coração de Davi. E como nós podemos ver, Salomão teve seu coração pervertido e ele veio adorar outros deuses. Um ponto específico que eu gostaria de tocar aqui nesse ponto é o seguinte:
O Senhor havia prometido para Salomão. Isso era uma promessa de Deus para ele. Que a sua descendência reinaria sobre Israel, sobre as 12 tribos. Porém, com toda a sua sabedoria, Salomão se aliançou com outros reis que não seguiam ao Senhor. Quando a gente olha dados históricos, a gente vê que as pessoas faziam isso para evitar conflitos. Os reis casavam com as princesas para evitar que essas cidades entrassem em conflito. E Salomão era uma pessoa muito inteligente porque ele pediu essa sabedoria ao Senhor. E com a sua inteligência, ele fez aliança com homens. Porém, ele se esqueceu da promessa que o Senhor tinha feito com ele. Que ele não precisaria, que ele precisaria apenas seguir ao Senhor com todo o seu coração. E essas alianças vieram a perverter o coração dele, vieram fazer ele a pecar. E aí, mais à frente, nós podemos ver que o seu filho não reinou sobre as 12 tribos de Israel. E aí, mais à frente, se os irmãos tiverem o interesse de ler, fica aí para a leitura, mas o que eu queria deixar aqui especificamente são esses 2 pontos. Que o coração de Salomão, ele não foi corrompido imediatamente, foi um processo durante toda a vida dele. Que nós precisamos ficar atento com os pequenos pecados. Como a gente sempre diz, ninguém tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequena, e elas vão minando a nossa fé, vão minando a nossa intimidade com Deus. Precisamos ficar vigilantes. E o segundo ponto é as alianças que nós temos feito com o mundo. Eu queria deixar uma pequena reflexão, que ajuda nós temos buscado nesse tempo de pandemia. Nós temos buscado ajuda mais no mundo do que em Deus. Nós temos confiado mais em políticos do que no Senhor. Vamos refletir sobre isso, vamos entregar os nossos caminhos, os nossos anseios para o Senhor, porque a promessa dele para a nossa vida é de porção dobrada para esse ano. E esse ano ainda não acabou. Vamos confiar em Deus, porque a porção dobrada ainda virá. Amém, irmãos? Uma excelente semana. Fiquem com Deus.